Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus queridos irmãos e irmãs, celebramos este 29º domingo do tempo comum. E o Evangelho, a liturgia deste domingo, prosseguindo no Evangelho de São Lucas, nos vem falar, como o próprio Evangelho introduz a perícope, sobre a necessidade da oração e da oração constante, desse estar diante de Deus, na presença de Deus, constantemente, crendo nele com fé. O Evangelho nos mostra essa imagem desta viúva que de forma importuna pede e suplica a esse juiz injusto. Não é nenhuma imagem extraordinária, era algo muito típico dos juízes daquele tempo, este tipo de personalidade. E a viúva que já representa desde o Antigo Testamento, como vemos no Gênesis, como vemos no próprio Êxodo, como vemos as Lamentações, em Jeremias, em tantas passagens. A viúva é a imagem da pessoa desprezada e abandonada e injustiçada, esquecida pelos homens, mas nunca por Deus. E unida a essa imagem da viúva que intercede, temos na primeira leitura a tão conhecida passagem, imagem de Moisés que do monte intercede pelo seu povo contra os amalecitas, que eram tidos como um povo muito bárbaro, próximo das regiões de Cádiz, conhecidos pela sua crueldade e violência na guerra. E Moisés, que ora, precisa estar com os braços abertos, levantados, e recebe depois a ajuda de seus companheiros, irmãos, Arão e Hur. Essa passagem que prepara alguns versículos à frente, quando Moisés terá que compartilhar a sua autoridade sobre o povo nos juízos que precisavam ser realizados. Mas não há como não ver nessa imagem também uma profecia do Cristo de braços abertos na cruz, a sustentar com a oração da sua entrega de amor por nós toda a nossa vida e garantindo para nós a vitória sobre o mal. Amaleque, que simboliza aqui todos os poderes das trevas e do pecado que se lançam contra os filhos e filhas de Deus. É também a imagem da nossa oração. Quando nós estamos com os nossos braços levantados para o céu, nós sempre vencemos as batalhas. Aquele que ora constantemente receberá de Deus e recebe de Deus
a força do Espírito Santo para vencer todos os seus inimigos, sobretudo os inimigos espirituais da alma. Mas aquele que descuida na vida de oração, que relaxa, que se deixa levar pela preguiça, ou que sempre há algum compromisso mais importante, que coloca sempre em segundo plano a minha vida de oração, me coloco como esse Moisés de braços caídos, que facilmente se deixa vencer e abater pelos seus inimigos. Nós somos chamados a elevar os nossos olhos para o céu. Unido a essa liturgia, nos vem esse belíssimo Salmo 121. Shir Lamar Lot, cântico de elevação. Eu elevo os meus olhos para os montes, para o alto, que simboliza a morada de Deus. Elevo os meus olhos para o céu. Como vai dizer Santa Teresinha, a oração é um olhar voltado para os céus. É um gesto de um olhar voltado para os céus, onde a alma busca sedenta o seu Senhor e Deus. Esta união com Deus, esse estar na presença de Deus, não somente nos momentos fixos em que paramos para rezar, mas aquele coração que está constantemente em união com Deus, mesmo quando estamos em meio a outros trabalhos, mesmo quando estamos fazendo uma limpeza, quando estamos dirigindo, quando estamos fazendo tantas outras coisas, podemos manter o nosso coração em constante oração, neste orar sem cessar, onde o coração está sempre conectado com Deus. Israel, e não dormirá aquele que te guarda, o guarda de Israel. Como é bela essa imagem de que Deus é o guarda de Israel, é o nosso Senhor e protetor, aquele que não dorme nem cochila. Nós cochilamos, nós descuidamos da nossa guarda no nosso combate espiritual, mas Deus jamais baixa a guarda. Deus jamais desvia nem por um instante, nem por um milésimo de segundo, o seu olhar de nós. Nos olha com um amor paterno, como essa imagem daquele que nos guardará de todo mal, como que o anjo enviado para guardar até para o nosso pé não tropeçar em alguma pedra. Todas essas imagens devem nos recordar a ternura do amor de Deus por nós e o cuidado que Ele tem para com cada um de nós, como um verdadeiro guarda e vigia de nossas almas. E quer gerar em nós esta vigilância perfeita, esta ordem perfeita, que é Deus ordenando e guiando a nossa alma, a nossa inteligência, e o nosso intelecto, a nossa alma, governando todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todas as nossas dimensões. O Evangelho nos mostra esta viúva, esta imagem da viúva, desta oração insistente diante deste Senhor. O centro nem é tanto esta mulher, o centro é também, como interpretavam, sobretudo os primeiros exegetas, os padres da igreja, mais do que voltasse para essa viúva, como costumeiramente se volta, o centro eles colocavam muito a imagem desse próprio juiz, claro que aqui transferindo para Deus. Essa viúva nos leva a olhar para Deus e ver nele, nesse justo juiz e Senhor e Pai, aquele que nos dá a certeza de escutar a nossa oração, a certeza de que Ele escuta a nossa oração, de que quando nós oramos a Deus, mesmo que confusos ou inquietos, fiquemos em algum estado de angústia de saber se Deus escutou ou não, se Deus se agradou ou não da nossa oração. A fé é essa confiança de que Deus, como Pai, não me abandonará, de que Deus escuta sempre, embora Ele decida ouvir a nossa oração de uma maneira que não é aquela que nós queremos. Como nós, quando muitas vezes pedimos coisas aos nossos pais, e os nossos pais nos atendem, mas não fazendo aquilo que a gente queria,
mas fazendo algo que seja melhor muitas vezes, porque Ele compreende melhor do que temos necessidade. Mas unido a tudo isso, unida a essa confiança na oração, de que devemos sim avaliar a partir da liturgia de hoje como está a minha vida de oração. Dedicar, claro, momentos fixos, ter uma regra de vida para a oração, cada um segundo a sua vocação e seus afazeres diários, mas também como está aquele meu estado de oração constante, porque a oração ela terá a sua eficácia na medida que ela brota como um desejo sincero de união com Deus, de intimidade com Deus, desse estar na presença dEle, que fará com que a minha oração fixa, digamos assim, seja as orações rezadas como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Rosário, a liturgia das horas, mesmo a celebração da Santa Missa, terão melhor eficácia para nós, se estiverem unidas ao nosso ato de oração interior, ao coração aberto a esse desejo de comunhão e de diálogo com Deus, para não correr o perigo de se tornar algo mecânico. Diz, nossa, tenho que rezar ali as vésperas, a hora média, porque não rezei, tenho que cumprir aquilo, e às vezes acaba se rezando rapidamente só porque tenho que bater o ponto, das minhas orações. Devemos superar essa dimensão, mas esse coração unido a Deus. E unido a tudo isso, nosso Senhor conclui o Evangelho de hoje com uma chamada de atenção. Eu ia falar mais sobre a questão dos modos de oração e outras coisas, mas me vem de comentar melhor isso brevemente. Nosso Senhor conclui o Evangelho comentando uma coisa muito importante. Nos dá essa imagem da certeza que nós devemos ter da paternidade de Deus, que nos olha com amor e escuta os nossos clamores e as nossas preces. Mas no final Jesus conclui dizendo: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Como comentava no domingo passado, essa mesma expressão grega, será que não encontrará pistin sobre a terra? Será que não encontrará esta fé confiante no coração dos homens? Porque hoje existe uma deturpação do que é a fé. Nós vivemos hoje num profundo relativismo no nosso século, uma ditadura do relativismo, como também dizia Bento XVI. E essa ditadura do relativismo entrou na nossa igreja, entrou na nossa compreensão religiosa da fé. E muitas pessoas compreendem a fé, e isso também macula a oração. A fé como sendo um sentimento do coração. A fé como sendo um ato, um sentimento muito profundo, pelo meio do qual eu alcanço muitas graças de Deus. Mas muitas vezes essa busca pelas graças de Deus não está acompanhada de uma verdadeira fé. Quantos irmãos e irmãs, não falo pessoas de fora, nem mesmo pessoas que não seguem a Cristo ou que não frequentam a igreja, quantos irmãos e irmãs católicos que rezam, que até vão à missa, que cumprem suas orações, que não têm no seu coração a genuína e verdadeira fé católica, que possuem uma fé maculada pelo relativismo desse mundo, onde fé é um sentimento no qual eu me volto para Deus e peço a Ele muitas coisas. Mas por que é que a oração de Moisés foi escutada por Deus? Por que é que a oração dos santos sempre são ouvidas por Deus? Porque, meus irmãos, precisamos entender de uma vez e para sempre que a fé, essa mesma expressão que o Evangelho nos coloca, esse pistin, esta fé que o Evangelho de Lucas fala, que São Paulo irá usar também muitas vezes nas suas cartas,
A fé é um ato de confiança e de abandono a Deus. E essa confiança e esse abandono exigem uma submissão à vontade de Deus. A confiança em Deus não é simplesmente uma certeza de que Deus vai me ouvir. Esse pistin, esta confiança, esta fé, é um ato de submissão à vontade de Deus, de submissão à verdade revelada por Deus. Por isso, São Paulo mais uma vez nos ajuda a compreender a liturgia deste domingo. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Permanece firme. Aqui São Paulo está se referindo a Timóteo, à sagrada tradição, a mesma dimensão como víamos no domingo passado. Permanecer firme naquilo que aprendeste e que aceitaste como verdade. A fé é acreditar na palavra de Deus como verdade revelada para mim, a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre este mundo. E a fé católica é acreditar na Igreja de Cristo como a presença mística, como o corpo místico de Cristo, por meio do qual o próprio Deus me comunica a verdade deste Evangelho e dessa revelação. Quando eu desvinculo a minha fé em Deus da minha fé na Igreja, e eu passo a me tornar um cristão católico que tenho fé em Deus, mas não necessariamente guardo no meu coração o que eu aprendi como verdade, a minha fé vai por água abaixo. Eu não vivo a minha fé. Eu não sou mais um cristão católico segundo o que a Igreja afirma e segundo o que Cristo espera de nós. Nós precisamos acolher a verdade de Deus. Nós não podemos cair nesse relativismo de dizer: eu sou cristão católico, mas eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, de seguir o que eu quiser, mesmo que sejam coisas contrárias à vontade de Deus, mesmo que sejam coisas diametralmente opostas a Deus. Não, meus irmãos. Se você pensa assim, é porque você não permaneceu firme e você precisa voltar à firmeza da fé. Por isso que São Paulo exorta aos seus sacerdotes, aos seus ministros: proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Já dizia também São João Paulo II, quando cardeal: o que o mundo pode esperar dos sacerdotes da Igreja? O que os católicos, o que os cristãos devem esperar de um padre? Nada mais do que Cristo. O padre deve dar Cristo aos homens. Ele deve comunicar a verdade da tradição da Santa Igreja. E vocês devem esperar da Igreja a verdade e acreditar e confiar quando a Igreja vos ensina, vos exorta. Ah, mas às vezes o padre me disse uma coisa, a Igreja diz uma coisa que eu não concordo. Você se parece àqueles filhos rebeldes, né? Às vezes, quando eu confesso a crianças, né? A criança chega e diz: ah, mas é porque o meu pai e a minha mãe não me obedecem. Meu pai e minha mãe não fazem o que eu quero fazer uma coisa ou outra, ela diz que eu não posso. E diz: como é que pode isso, né? Eu digo: mas eu não estou dizendo mesmo, né? Agora é os teus pais que têm que te obedecer. Não, mas é porque eu estou jogando videogame e ele manda eu fazer uma coisa, e manda eu encher a garrafa d'água, e manda eu fazer isso, e eles não me deixam fazer o que eu quero. Graças a Deus. Mas às vezes nós nos comportamos como crianças diante de Deus e nos questionamos por que é que a Igreja não se submete ao que eu penso como verdade.
E às vezes me revolto contra Deus, porque Deus não faz as coisas do modo que eu penso que Deus deveria fazer. Como se nós colocássemos Deus e dizer: olha, senta aqui que eu vou te ensinar como é que você tem que ser Deus. A mesma coisa para com a igreja. Ah, mas a igreja afirma essas coisas e é contra isso e aquilo e nos adverte. Meus irmãos, agradeçam muito a Deus se você tem na sua vida uma pessoa que às vezes chega para você e tem a coragem de dizer: olha, você está errado, você precisa mudar. Quantos falsos amigos nos rodeiam, que por respeito humano nos veem caminhando em direção ao abismo e batem palmas e diz que estamos bem, que somos maravilhosos, quando deveríamos receber um tapa desse nosso amigo. O verdadeiro amigo é aquele que tem a coragem de dizer a verdade, mesmo que ele perca a tua amizade, mesmo que ele sofra consequências por isso. Quem é o nosso maior e verdadeiro amigo? O nosso bom amigo e verdadeiro foi nosso Senhor Jesus Cristo, que para nos dizer a verdade, terminou pregado numa cruz. Vocês pensam que muitos de nós católicos não crucificaríamos Jesus se isso acontecesse no nosso tempo? Com os nossos pecados, com a nossa rejeição ou teimosia de querer se colocar acima da vontade de Deus, meus irmãos, não nos enganemos. Temos que bater no peito e dizer: Senhor, se tudo o que aconteceu contigo acontecesse hoje, muitos de nós, não os comunistas aí fora, não os pagãos, não aqueles que não vêm à igreja, mas até muitos de nós dentro da Igreja Católica, estaríamos entre os primeiros que no domingo de Ramos cantamos Hosana ao Filho de Davi, mas depois crucificamos porque dizemos a Cristo e à sua igreja: você não tem o direito de me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. A fé é uma confiança em Deus, uma confiança que se manifesta por meio de um abandono. Mas a confiança, meus irmãos, à luz da Sagrada Escritura, do que Paulo compreende, do que São Lucas compreende, a fé confiante em Deus é um ato de submissão a Deus. Eu creio que Cristo é a verdade, verdadeiro Deus e Senhor, e eu me submeto a Ele, e a sua palavra, e a sua doutrina, e a sua verdade. E se eu encontro em minha vida coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, sou eu que preciso me converter, sou eu que preciso adequar a minha vida à vontade de Deus, se eu realmente o amo. Do contrário, ficaremos nessa fé relativista, que infelizmente domina o coração de tantos irmãos e irmãs católicos, ao ponto de muitas vezes até nós padres sermos chamados à atenção, por pessoas que acham-se no direito de dizer o que é que o padre deve ou não falar, porque isso que você fala, padre, não me agrada, né? Mas como diz São Paulo, se fosse para agradar aos homens, não nos teríamos tornado ministros de Cristo. Agradeça a Deus, porque neste mundo, neste século tão confuso, tão desvirtuado, tão desorientado, existe neste mundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque se não fosse a presença da Igreja de Cristo no mundo hoje, nós estaríamos todos dizimados e perdidos. Já não saberíamos nem quem somos. Por isso que a igreja se posiciona contra tudo e contra todos que se lançam contra as verdades de Deus. Todos os males do comunismo que Nossa Senhora em Fátima já condenava, os males do aborto, dessas ideologias de gênero, aonde parece que agora ser misericordioso é acolher e aceitar o pecado do outro. Não,
A verdadeira misericórdia e caridade é mostrar a verdade sobre Deus e sobre o próprio homem. Agora, quantos católicos são covardes? Covardes, infelizmente. Talvez por uma maior firmeza na fé que precisa. E não temos a coragem nem de dar o testemunho pessoal da nossa fé. E muitas vezes nos tornamos de acordo com ideologias, com mentalidades e até com pessoas que são totalmente, diametralmente opostas à fé da igreja. Não temos coragem de dar o nosso testemunho, de anunciar a verdade. E desprezamos o sangue dos mártires, desprezamos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito belo contemplar nosso Senhor crucificado. E eleva muito o nosso coração e a nossa fé. E precisamos sempre, diariamente, contemplar Jesus crucificado. Mas não podemos esquecer das exigências que essa contemplação implica. Quem verdadeiramente adora nosso Senhor na cruz deve pedir a Ele a graça de estar do lado dele e assumir na sua vida a coragem de sofrer as consequências mesmas que levaram ele para a cruz. Porque eu não posso dizer que amo Jesus crucificado, que reconheço o seu amor por mim, e depois o traiciono, o traio pelas costas. Lhe dou um beijo no rosto e lhe vendo, porque não quero passar vergonha diante dos meus amigos, porque tenho medo de contrariar aquela pessoa, porque senão ela vai ficar chateada comigo, e você se torna um falso amigo para essas pessoas. Porque nós que recebemos a graça de conhecer a verdade do Evangelho, a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre este mundo, não temos o direito de ocultar e de reprimir esta verdade dentro de nós. São João Paulo II dizia, para concluir, que a verdade ela é como que uma armadilha. Uma vez que nós conhecemos a verdade, ela nunca mais se afasta da nossa consciência e do nosso coração. E o Espírito Santo de Deus sempre lhe mostrará se você está atuando e se comportando e vivendo diante dos teus irmãos e irmãs, segundo a verdade que Cristo te revelou ou não. E meus irmãos, quem não entra no mistério da verdade que é Cristo, nunca se realizará plenamente. Você até escapará de uma situação ou outra, mas depois lá no teu coração ficará aquela angústia de que você não é autêntico, de que você não vive a verdadeira alegria, que é estar unido a Cristo na alegria e na dor. Meus irmãos, Jesus disse que ouvirá e ouvirá muito rapidamente, depressa, as nossas orações. Será que Ele não ouviu a oração dos mártires, daqueles que são perseguidos por causa da fé? Certamente que escutou unindo-os a Ele, porque a maior alegria e felicidade é estar unido a Cristo, não é ser feliz segundo a mentalidade desse mundo, né? Hoje eu escutava uma música, perdoe-me me alongar, é até bonita, mas tem uma frase dela que eu não gosto, né? Que aquela seja, qual for o seu problema, né? Deus é amor e não te deixará sofrer, né? Claro que entende o sentido da música, mas às vezes existe um perigo aí, né? Não é porque Deus é amor que Ele não te deixará sofrer. Então Deus não foi amor para com os mártires, né? Meus irmãos, a verdadeira alegria e felicidade não é estar tudo bem ao nosso redor. A verdadeira felicidade e alegria é estarmos unidos a Cristo, é saber que eu estou unido a Cristo, é saber que a minha família está unida a Cristo. Que diz como Josué, que eu gosto muito dessa expressão de Josué, né? Dizer como Josué: o mundo pode seguir o que quiser, mas quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós seremos fiéis ao Senhor.
E essa é a verdadeira alegria. Meu irmão, você estando nesta alegria, você pode estar doente, você pode estar desempregado, pode estar sem dinheiro para pagar as contas, pode estar todo mundo ao seu redor contra você, você interiormente está em paz. Mas se você não está unido a Cristo, até o ponto da cruz, você poderá ter muitas coisas, mas você uma hora olhará para aquilo que é a sua felicidade e dizer: que coisa, isso não me preenche o coração, porque sempre ficará faltando uma coisa. Porque, e agora eu realmente concluo, como diz Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto e não encontrará repouso enquanto não descansar em vós. Cristo é a felicidade que o nosso coração tanto procura. Não deixemos que essa falsa fé relativista nos afaste de Cristo, e que nada deste mundo nos separe do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus por cada um de nós, manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso